Saúde renal. Oferecimento Clinefro. Cuidar dos rins é cuidar de você. No Saúde Renal de hoje, vamos abordar a importância da integração entre nefrologia e urologia no cuidado do paciente renal. Sobre esse tema, conversamos com a doutora Cíntia Vieira, médica nefrologista e sócia-diretora da Clínica Clinefro, e com o Dr. Bruno Schau, médico urologista com especialização em cirurgia robótica. Bom dia, sejam bem-vindos ao Quadro Saúde Renal aqui no Saúde RS. Bom dia, Paulo. Obrigado pelo convite. Bom dia, muito obrigada pelo convite. Doutora, como a nefrologia e a urologia se complementam no diagnóstico e no tratamento de doenças renais? Boa pergunta, Paula. Na realidade, são duas especialidades que se complementam. A nefrologia é uma especialidade clínica, em que ela aborda mais as doenças renais, as causas das doenças renais, o tratamento, a investigação. Então, várias patologias estão nesse bojo, né? E a urologia, ela vai mais para o lado das doenças estruturais, os quadros obstrutivos, uma abordagem mais cirúrgica. Então, como a gente diz, uma parte clínica e uma cirúrgica, as duas se complementam e a gente precisa muito do urologista. Doutor, existe alguma doença urológica silenciosa que possa levar à perda da função renal sem que o paciente perceba? Existe sim, Paulo. É muito comum pacientes que têm alguma obstrução na drenagem da urina, que vem lá do rim, desce para a bexiga, depois sai da bexiga, tem que passar pela próstata. Então, qualquer ponto desse caminho, desse encanamento, né, que tiver algum grau de obstrução, se for uma obstrução crônica, que dure muitos anos, isso pode levar a uma perda progressiva da função renal. Então, o paciente muitas vezes não tem sintomas ou começa com sintomas muito brandos e a doença então vai se agravando de uma forma mais silenciosa. Então, por exemplo, um cálculo renal que não foi diagnosticado, que não cause muita dor, ele pode levar a uma obstrução mais crônica e progressiva. Assim como a hiperplasia da próstata, o aumento da próstata, dificulta que o paciente consiga esvaziar bem a bexiga, isso pode afetar os rins e sim levar a uma perda progressiva da função desses rins. Doutora, sabemos que os cálculos renais podem causar danos aos rins. O que determina quem está no grupo de maior risco e quais são as medidas de prevenção indicadas para cada perfil? Bem, a gente sabe, né, que assim, o cálculo renal é 2 vezes mais comum nos homens, tá? E sabe-se também que 10 a 15% das pessoas poderão ter um cálculo ao longo da vida, certo? Principalmente, então, em climas quentes, é mais comum. De forma que a gente já está vendo, se é mais em climas quentes, a desidratação é um dos fatores importantes para poder levar ao cálculo. Tá? Então, fatores genéticos, fatores ambientais, fatores metabólicos também. A gente sabe que o paciente que faz uma cirurgia bariátrica, ele tem mais chance de vir a ter, dependendo de como é feita a cirurgia, ele também é mais propenso a ter um cálculo por oxalato de cálcio. Então, existem vários fatores que levam a doença de propiciar uma urolitíase, que é a pedra nos rins, o cálculo renal, e que a gente tem que depois fazer uma investigação disso. E doutor, quando uma cólica renal deixa de ser apenas dor e passa a ser uma situação de risco para o paciente? Tem pontos de atenção que a gente precisa estar sempre atento para quando o paciente tem uma dor, uma cólica renal, e isso pode estar associado a alguma infecção. Então, por exemplo, se o paciente tem uma pedra no rim que está obstruindo esse rim e essa urina do paciente que está obstruída tem alguma bactéria, está com uma infecção, isso já pode ser uma emergência médica, né? Com risco de vida. Então, o paciente tem que, urgência, fazer uma desobstrução com uma cirurgia. A gente faz cirurgias endoscópicas, coloca aquele famoso catéter duplo J, que é como se fosse uma mangueirinha muito pequena, que drena, leva a urina do rim até a bexiga sem passar por essa obstrução. Então, quando o paciente tem sinais de alarme como febre, uma dor muito intensa,
ou algum exame no exame de sangue já mostra um comprometimento da função do rim, então esse paciente tem que ser submetido a uma cirurgia de urgência. Doutora, é possível identificar o fator causador dos cálculos renais? Como é feita essa investigação e quais exames são solicitados ao paciente? Bem, então esse é o papel do nefrologista, basicamente, tá? Então, como o Dr. Bruno falou, uma pedra, ela pode, só complementando assim, uma pedra no meio do caminho pode dar uma obstrução, mas se ela ficar muito tempo, ela pode dar infecção e ela pode também causar um dano renal crônico, se ela ficar permanentemente ali. Mas a pergunta é, quais os fatores de que são formados? 75% das pedras, elas têm o fator ser formadas por cálcio, certo? Ao redor de 15% de ácido úrico. E os outros 10% pode ser por infecção ou cistina, que é mais raro. Então, qual é o papel do nefrologista frente ao paciente com a pedra que seja recorrente? Paciente que vem passando cálculos com frequência, porque não é qualquer pedra que a gente investiga, mas alguém que tenha com frequência, né, que volta e meia está passando um cálculo, nós vamos investigar esses fatores que são os mais prevalentes, que é o cálcio na urina, o ácido úrico na urina, infecção, e vamos ver se ele tem outro tipo de cálculo, como também por um formador, que é um fator, que é o citrato na urina. Então, o nefrologista vai pedir exames de sangue, basicamente de urina, de 24 horas, e algum exame por imagem, para saber se tem alguma gravidade, para poder encaminhar para o Dr. Bruno. E doutor, qual é o papel do urologista junto com o nefrologista no acompanhamento desses pacientes? Bom, então, que nem a doutora Cíntia explicou aqui, o papel do nefrologista é um papel mais clínico, investigativo, para evitar também essas recorrências, e o urologista ele vai atuar nas crises e também naqueles cálculos renais que ainda não estão incomodando, mas que podem vir a incomodar o paciente. Então, o urologista ele vai tratar, vai fazer um papel como se fosse um encanador, ele tem que manter o líquido, né, a água, que seria a urina, fluindo dos rins até o vaso sanitário, sem nenhuma obstrução. Então, o urologista ele vai ter várias tecnologias para fazer essas cirurgias. Não é uma cirurgia que nem feita antigamente, que eram feitos por corte. Hoje a gente tem equipamentos mais modernos e faz como se fosse uma endoscopia, né? Assim como a endoscopia que a gente consegue olhar por dentro do estômago, a colonoscopia olha por dentro do intestino grosso. Na urologia a gente tem aparelhos muito finos que conseguem olhar dentro da bexiga e dos rins. E com esses aparelhos associados a um laser e outros materiais, a gente consegue fragmentar, quebrar essas pedras e desobstruir os rins. Então, o urologista vai atuar na eliminação dessas pedras quando o corpo não consegue eliminá-las sozinhos. O que mudou na prática para o paciente? E no caso de tumores renais, é sempre necessário retirar todo o rim? O que há de novo nesses tratamentos? Bom, no caso de tumores renais, e tanto os tumores renais, que seria a área da uro-oncologia, quanto a área da litíase, né, dos cálculos renais, a gente tem uma especialidade que usa muito da tecnologia a nosso favor. Então, eu comentei que antigamente tinha que fazer cortes, grandes incisões, as cirurgias abertas que tinham muita dor no pós-operatório. Hoje a gente faz cirurgias que o paciente pode ir para casa no mesmo dia ou ficar internado 24 horas. Então, nos cálculos renais, a gente tem, como eu comentei, aparelhos endoscópicos, né, que são com câmeras, aparelhos muito finos, que evitam que se façam cortes dos pacientes. A gente consegue navegar por todo o interior do sistema urinário e encontrar as pedras e, com laser, fragmentar elas. E no caso dos tumores renais, né, cada vez mais a gente tem diagnósticos mais precoces. Antigamente, os tumores renais já eram diagnosticados com massas grandes, né, tumores de 10, 12 centímetros, que se conseguia fazer o diagnóstico palpando a barriga do paciente, mas isso já era um caso mais avançado. Hoje, com os exames de imagem, os pacientes fazem exames de imagem de rotina e encontram tumores com diagnósticos acidentais, que a gente chama. Então, o paciente vai encontrar, ao invés de um tumor de 10, 12 centímetros, tumores de 2, 3 centímetros, que já podem ser tratados sem que se retire o rim do paciente. Então, a gente consegue fazer cirurgias
retirando apenas o tumor e preservando o rim, né? E na tecnologia que a gente usa isso, hoje em dia a mais utilizada é a cirurgia robótica, né? A gente consegue com uma precisão muito maior de visão, de movimentos, retirar apenas os tumores renais, preservando a grande parte do rim do paciente. Doutora, como funciona esse acompanhamento multiprofissional na clínica Clinefro? Bem, é assim, tomando por base que 90% das causas de litíase a gente consegue identificar a causa, isso é importante que o paciente saiba disso, porque recorrências, geralmente a recorrência vai ser em 50% das pessoas que tiveram uma pedra, 50% vai recorrer em 10 anos. E outros 10% ficam colocando pedras ao longo da vida, sempre. Então, ele tira uma pedra com o urologista, ele vai ter de novo. Ele tira uma pedra, daqui a um ano ele tem de novo. E ele, então, fica nunca livre dessa situação de dor quando dá uma crise. Então, esse nosso trabalho em conjunto se atém em que eu identifico que o meu paciente tem uma pedra, o tamanho da pedra, como é que ele... Vou dar o tratamento adequado para ele e, dependendo da condição, a avaliação do urologista para ele retirar essa pedra ou todas as pedras, a gente discute esse caso, e quase que cada caso a gente acaba discutindo, para esse paciente ficar livre e não recorrer, e não ter dor. Então tem que ser um trabalho em conjunto. Se é uma crise, se é uma situação muito grave que está entupindo, está obstruindo e a urina não está descendo e o rim está ficando grande, com dor, aí é uma urgência já, né, que a gente se fala. Mas no dia a dia não é isso. A gente tem que deixar o paciente livre da recorrência. Cíntia Vieira, médica nefrologista e sócia-diretora da clínica Clinefro. Bruno Schau, médico urologista. Agradecemos por estarem conosco no Quadro Saúde Renal, aqui no Saúde RS. Obrigado. Muito obrigada. Há 45 anos, a Clinefro cuida de vidas com excelência em nefrologia. Na Clinefro, prevenir é tão importante quanto tratar. Unindo monitoramento rigoroso, incentivo ao conhecimento e cuidado humanizado, com segurança e inovação em todas as etapas do tratamento. A clínica está localizada na Rua Gomes Jardim 301, sala 1108, Mediplex Sul, no mesmo complexo do Hospital Blanqui. Para saber mais sobre os serviços, entre em contato pelos telefones que aparecem na sua tela. Clinefro, cuidar dos rins é cuidar de você. Saúde Renal. Oferecimento Clinefro. Cuidar dos rins é cuidar de você.